Fala, meus investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal Jovem Investidor e hoje eu abri aqui esse documento para a gente estar falando aí, conforme eu for falando, vou escrevendo algumas coisas aqui, mostrar um pouquinho aí, dar um guia, um passo a passo de forma simples. Poderia ter usado aí um bloco de notas ou qualquer outro tipo de anotação, mas, bom, abrimos o Word aqui. Qualquer coisa a gente grifa alguma coisa aqui em especial, altera a cor, fica mais fácil. Mas a pessoa, quando ela vai investir por longo prazo, ser um buy and hold, que aí significa, numa tradução simples, um investir e segurar, né? Ou seja, você vai investir o seu patrimônio e vai segurar ele, não vai investir e vender, investir e vender. Então, algumas pessoas, a maioria delas, cometem esse erro ou já cometeram, e é bem possível e provável que você esteja cometendo esse erro e talvez nem saiba. Mas o intuito desse vídeo é te ajudar a investir melhor e analisar, né, trazer uma reflexão sobre os investimentos e papéis que você tem na sua carteira previdenciária, como eu costumo dizer. Afinal de contas, a gente quer ter uma carteira que ela dê um valor, um proventos ali pra gente, dividendos ou qualquer outro tipo de remuneração, que a gente consiga, através desse dinheiro, em um determinado momento da vida, nos sustentarmos, né? Sobrevivermos com esse dinheiro, viver dele. Na melhor das hipóteses, até usar ele para reinvestir novamente. Aí a gente zerou o game dos investimentos, né? Estamos no caminho certo. Porque nada vale você ter lá 1 milhão acumulado em um ativo que você não consegue vender fácil, não tem liquidez, né? Ele não te paga proventos, ele tá lá parado. 1 milhão parado, em algum momento ele pode não ser nada. Então é interessante que a gente tenha esse proventos ali em algum momento caindo na nossa conta. Então eu vou fazer uma análise aqui das ações, uma análise não, né? Um estudo voltado para essas ações com base no meu pensamento, na minha estratégia de investimento. Desde já, se você gostar, deixe seu like, comenta, nem que seja um obrigado ou alguma coisa simples para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você, tá bom? Bom, vamos direto para o vídeo sem muita enrolação, já falei demais. Mas assim que você começa a investir, você pensa, vou investir. E vai lá, diversificação, né? Eu preciso de diversificar meus investimentos para não ter risco ali de ficar sem patrimônio nenhum, perder todo o meu dinheiro. Então vou diversificar e já vou fazer uma distribuição igual para cada ativo. Uma coisa justa, né? É justo. Então vamos lá. Primeira ação que eu vou ter é vou botar em maiúsculo, BBAS3. O Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Aí comprei Banco do Brasil, mas é estatal, né? Não entendo muito bem, porque tô muito preocupado, porque se você entendesse um pouco do Banco do Brasil, você não se preocupava, né? Como a maioria dos investidores, entre aspas, do Banco do Brasil se preocupam. Eu quero mais uma empresa, eu quero a Petrobras, né? É a Petra, então Petrobras. Peguei a Petrobras, agora eu quero... Bom, ali eu vi o Barsi falando de uma ação bacana, que logo ela vai subir, tal, tava mixaria. É a IRB, IRBR, é a IRB. Então, também tem a IRB, mas só 3 ativos é muito arriscado, não tô muito seguro. Vou adicionar mais uma coisa. Aí vai lá e pega a Taesa, TAE11, né? A Taesa, como todo mundo conhece. Mas 4, Luiz, sinceramente, 4 não tá legal. Eu gosto de ser mais arrojado, diversificar, mas eu não gosto de correr esses riscos não, né? Outros falam que é conservador, né? E divide em mais ações, ou seja, acaba dividindo o seu dinheiro em ações que às vezes ele nem consegue estudar e nem entende muito bem o que faz. Aí ele vai lá e faz Cash 3, que é a Amélios. Aí eu adicionei aqui a Amélios na minha carteira. Tem uma ação também que ela tava lá em cima e ela caiu bastante, tá? R$2, R$3, é uma baita oportunidade de compra. É a Magalu. Magalu é outra empresa top aí pra mim ter na minha carteira. E tem uma ação também aí que eu tava meio de olho e tal, ainda tô estudando. Mas tem a Sinqia. É isso aqui, ó. Não pode esquecer, eu vou adicionar a Klabin, né? KLBN, a Klabin. Que a Klabin é uma empresa aí centenária, né? Dá uns dividendos baixos ali, mas tem um histórico bacana de pagamentos e tal, é recorrente. Não deixa o acionista na mão, né?
Então beleza, escolhemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações. Coloquei só 8, mas o pessoal costuma pegar aí 10, 12 ativos e manter na sua carteira. Aí o que a pessoa faz? Ela pega e faz um investimento de R$1.000 no Banco do Brasil. Aí ela vai, pega isso daqui, ó, e faz assim: Petrobras, eu também quero, vou manter esses R$1.000, igual para todo mundo, vamos rebalancear a carteira, porque aí o risco é o mesmo, né? É uma coisa muito boa, essa conta aqui vai ficar muito boa. O risco para todas, eu quero ter o mesmo risco, porque eu sou conservador e é isso que importa. E aí você pegou aqui o Banco do Brasil, que paga R$3,50, R$4,50, pode pagar 5, né? Enfim, quem sabe aí quanto vai ser daqui pra frente, mas tá lá, não tem risco. É uma empresa estatal lá, eu gosto dela, mas não confio muito porque é estatal, mas tá pagando bem, então eu vou manter na minha carteira. Já começou aí, né? Não entendeu muito bem a filosofia da empresa, como ela trabalha, como ela é administrada, como é a governança da empresa. Se tivesse entendido, eu não estava pensando desse jeito. E aí foi lá e colocou o mesmo peso e a mesma medida em Petrobras, de Banco do Brasil para Petrobras. Agora sim a gente já muda. Você usou o mesmo peso e a mesma medida, mas não deveria. Como assim, Luiz? Eu não deveria. A Petrobras pagou muito mais dividendos que o Banco do Brasil, mas a Petrobras já ficou, se a gente for falar em dividendos, 4, 5 anos aí, se não me falha a memória, sem pagar dividendos aos seus acionistas. Você ficaria com uma empresa 4 anos sem pagar dividendos, andando de lado? Eu não ficaria. Para mim não tem sentido. Não numa carteira previdenciária, entendeu? Empresas que demoram muito a pagar e que ficam muito tempo sem pagar, principalmente se você está começando, não é tão interessante assim. A não ser que você já tenha como se manter com os seus proventos, e isso pague as suas contas, te banque e talvez até sobre dinheiro para você investir. Aí é uma outra história, você tem dinheiro, você não necessita que essa renda cresça tão rápido para você começar a usufruir dela. E aí a gente pega o IRB que estava na recuperação judicial aí há pouco tempo, teve umas mudanças ali nas ações, mas o Barsi falou, é uma empresa que vai crescer logo. O Barsi falou da IRB, ou do IRB na verdade, que é uma baita de uma empresa, é uma resseguradora, ou seja, ela tá ali para cuidar das empresas de seguro. Ela teve um problema interno e junto disso sofreu muitos sinistros. Então, caiu bastante, teve alguns problemas administrativos e financeiros, né? Mas por fim é um setor muito bacana, muito perene, mas vai tempo para ter essa recuperação. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Então se você também é um investidor novato, iniciante, assim como você raciocinou na Petrobras, tá? Não é que estou falando que a Petrobras não presta, é que talvez não seja o melhor momento para você, talvez. Lembrando que nada disso é uma recomendação de compra ou venda, simplesmente uma reflexão sobre algumas carteiras e alguns ativos dentro de cada. Então você tem que lembrar disso. Você usou o Banco do Brasil, que 50,000001 é do Estado, né, do governo, na verdade, e o resto é privado, e usou a mesma medida com a Petrobras, que sofre muito mais com governança do que o Banco do Brasil. Na minha opinião, você já teve um erro aqui. Aí você pegou e colocou o IRB, que está numa recuperação, no mesmo patamar do Banco do Brasil e da Petrobras, que é pior ainda. Aí você foi lá e pegou a Taesa, uma baita de uma empresa que distribui energia, tá sempre reinvestindo, né, para ter mais dinheiro entrando em caixa, receber mais e repassar mais valor ao seu acionista, né? A empresa ela tem essa filosofia de investimento e de pagamento de proventos, faz parte da Taesa. Falou em Taesa, você lembra de proventos. E aí, pô, Taesa foi bacana, Banco do Brasil foi bacana, Petrobras para alguns sim, para outros não. O IRB talvez não seja o momento, principalmente para o iniciante. Na minha opinião, o que eu faria, tá? Vale lembrar, vou lembrando vocês aqui porque tem gente que confunde, é o que eu faria. Não é indicação, não é assim, faça isso ou deixe de fazer isso. Não, é o que eu faria e como eu costumo pensar. Aí pegamos a Amélios. Pô, a Amélios deu um boom lá para cima e de lá para cá só tem caído. E aí caiu, vamos supor, se chegou a 50, um exemplo, tá? Ela cai para 30, cai para 40 e tá sofrendo uma queda. Você não olha o balanço, você não olha
as notícias da empresa, você não lê lá o RI da empresa e só vê caindo. Aí você fala, pô, oportunidade, vou lá e coloco mais 1.000. Pá, mais 1.000, mais 1.000. Aí caiu pra 15, mais 1.000. E vou aportando, vou fazendo a renda crescer. Só que você vai ver a empresa tá tendo algum prejuízo. Desde quando teve o seu IPO, ali passou um tempo só prejuízo em cima de prejuízo, e você não tá observando isso, tá achando que é uma oportunidade. É aquela falsa oportunidade, né? Pessoa que não estudou, não prestou atenção em nada, ela tá achando que aquilo ali tá bombando, nossa, tá lá nas nuvens, e vai lá e compra uma porcaria dessa, que hoje deve estar custando algo em torno aí de R$8 uma empresa dessa daqui. Para um investidor de longo prazo que quer ali ter a sua renda, né? Vale lembrar isso todo momento. Será que é uma empresa bacana para ter na carteira? Diz você no comentário. Você acha que é uma empresa bacana para você receber algum tipo de bonificação, de dividendos, alguma coisa dela? E aí a história se repete aqui com a Magalu. A gente vê a Magalu que saiu de lá de cima, tendo prejuízo em cima de prejuízo, problemas e tal. Estamos vendo a Luísa Trajano aparecendo aí para pedir para você comprar na loja dela, fazendo declarações polêmicas envolvendo política, enfim. Aquela baita oportunidade, né? Você julgando que a Magalu é uma baita oportunidade. Mais uma vez, será que é uma baita oportunidade? Vamos raciocinar, gente, vamos pensar. E aí você vai lá e Sinqia. Ah, Sinqia porque uma vez eu vi o Primo Rico falando. Eu não sei muito bem o que ela faz, mas o Primo Rico falou, pô, ele é rico. Então, o que interessa é isso. Você, Luizão, você não sabe de nada, o Primo Rico é rico de verdade. Ele falou, mas o que ele falou, o colega, não importa o que ele falou. Se ele falou é porque vale a pena, ele é rico, ele sabe o que faz. E aí eu vou lá e pego a Klabin para tirar um pouco do peso das minhas costas. Paga de 7 a 8% nas cotações atuais, aí vai ser algo próximo disso, eu quero acreditar, né? Espero. Vê lá a Klabin, tirei um pouco do peso, né, das costas, da minha consciência. É uma empresa que paga pouco, mas pelo menos paga, né? Bom, a estratégia da empresa é uma baita estratégia. As cotações caíram, abriu margem de compra. Então quem quer fazer um preço médio bacana aí, não está tão bom quanto estava há um tempo atrás, mas ainda continua atrativo na minha opinião, na minha carteira. E aí a gente montou essa carteira aqui. Eu não sei como eu posso chamar essa carteira, sinceramente, porque você catou os 8 ativos e distribuiu o mesmo valor, ou seja, você colocou todos eles no mesmo patamar, no mesmo degrau, no mesmo nível. Todos eles têm o mesmo risco, o mesmo preço, a mesma cotação, você vai conseguir comprar a mesma quantidade de ações, então tá resolvida a nossa carteira. E não tá resolvida. Você pegou aqui, a gente viu que é uma empresa que se trata de um tipo de problema, de assunto, ou alguma atenção que você tem. Não é a mesma atenção que você vai ter na Taesa, nem atenção e nem intenção, né? Também não é a mesma que você vai ter na Melius ou na Sinqia, entendeu? Ou no Banco do Brasil aqui em cima. Então, ao invés de você fazer uma carteira como essa daqui, pega e vai lá. Bom, Banco do Brasil é fácil de entender. Tira fora a Petrobras porque sofre com governança. De cara, tá no começo. Eu faria assim. A Taesa é uma baita de uma empresa, fácil de entender. Cash, Magalu, não. Sim, que eu não sei nem o que faz, então também não. Klabin, talvez. Então vamos lá. O Banco do Brasil eu não conheço muito bem o que faz. Então vamos ver o que o Banco do Brasil ele faz. Vou pensar aqui rapidinho o que faz um banco. Bom, o banco, no grosso modo, ele empresta dinheiro e recebe os juros desse valor emprestado. Então ele ganha com empréstimo. É uma coisa interessante. Sofre muito de governança? Não. A cotação vacila ali por alguma fala do governo, mas de fato não impacta tanto o banco como uma fala do governo pode impactar a Petrobras, por exemplo. Então, vou deixar R$1.000 aí. Eu tinha R$8.000, né, investido nas outras empresas. Então aqui eu tenho R$5.000 sobrando. Eu tenho R$5.000 sobrando para fazer os outros investimentos, né? Então a Klabin, uma empresa centenária, tem um histórico de pagamentos de dividendos. Na minha opinião, os acionistas são preferências da Klabin de uma certa forma, não que a gente, né, vai mudar o mundo sendo acionista, mas a filosofia da empresa faz parte dela, pagar dividendos aos acionistas, aos controladores, e os acionistas assim são beneficiados por isto. Então a gente tem 5.000 para dividir em 3 ativos. A Taesa é outra baita empresa, transmite energia de um ponto A para o ponto B, muito interessante.
tem um único cliente, ou seja, ela não esse dinheiro recebido e faz igual a CPFL, que passa para um monte de cliente. Não, ela vai lá e manda direto para um lugar, para outro ponto e recebe o dinheiro disso daí. Então é uma empresa simples de entender o processo de trabalho, como funciona, para ter uma noção no mínimo básica e acompanhar as notícias ali, fácil de entender também. E temos o Banco do Brasil, como eu já falei bastante dele aí no decorrer desse vídeo. Bom, somando as três, quero dividir igual para todo mundo? Dá para dividir igual? Na minha opinião, dá. Se for olhar só por essa métrica que a gente usou em questão de risco, entender o negócio de forma simples e rápida, e serem empresas que todas as três aqui têm histórico de pagamento de dividendos, está no setor perene e entrega tanto com valorização quanto com proventos aos seus acionistas. Eu poderia? Poderia. Ah, mas a Klabin está no momento melhor de compra. Eu não quero rebalancear as três iguais. Eu quero investir aqui metade desse valor na Klabin e a outra metade eu distribuo para essas duas. Ou eu quero colocar aqui 10% e 80% desse valor aqui de baixo. Então aí é o seu gosto. Você vai pegar o dinheiro e vai dividir. Ó, simples. Se você pegar lá os 5 mil e dividir para as três, você vai pôr lá mais ou menos mais 1.600 para cada empresa. Então você pegou as empresas, 1.600 para cada uma, pronto, zeramos esses 5 mil aqui. Aí tá aí a empresa, você conseguiu investir o seu valor lá em boas empresas, com um ótimo histórico de pagamento de dividendos e proventos aos seus acionistas. Se o Banco do Brasil diminuir o pagamento, provavelmente a Taesa vai estar pagando bem. Tem a Klabin. Então são setores totalmente diferentes um do outro, né? Entre essas três aí não são nada parecidas. E o que elas têm em comum é o pagamento de proventos aos acionistas, né? Essa misericórdia que algumas empresas não têm, vamos dizer assim, né? Os controladores são beneficiados por isso e elas priorizam isso aos seus controladores. Então tá vendo? Você vai ter aqui um dividendos muito mais interessante, muito mais sadio, menos preocupação, menos dor de cabeça e com um negócio muito mais simplificado, com menos ações. A sua carteira ela não está pulverizada em pequenos ativos. Imagina ter 10 ativos do Banco do Brasil, 10 de Taesa, 10 ações, né? 10 papéis de Banco do Brasil, Taesa, Klabin, Sinqia, Melius, 10 de cada. Na hora que você for receber lá 3,40 do Banco do Brasil, por exemplo, um exemplo, tá? Ou da Taesa, 3,40, vezes 10, 34,40. Vai fazer diferença no que na sua vida? Agora, se você pegasse lá 3 outras ações lá que você vendeu, não presta ou não investiu, e pega essas 10 ações que você tinha de cada uma, né, 10 de cada, e coloca em Taesa, já vai para 40 ações, já faz diferença. Ah, mas 40 é pouco. Põe um zero na frente, 400, 4 mil, 40 mil, 400 mil ações. É assim que funciona, é assim que você tem que entender. Faça a conta com 1.000. Entendeu? Com 1.000, faz com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Ah, mas 1.000 é muito pra mim. Estou começando de verdade, Luiz. Ganho pouco, tal, já tenho minha reserva de emergência, estou começando. Tira um zero, põe 100, põe 10. Você está recebendo 10, o equivalente a 10 reais por mês de provento. Se você somar todo o valor pago da empresa no final do ano e dividir em 12 meses, você recebeu pelo menos 10 reais? Pô, recebi 10 reais, então vamos para a próxima meta. A meta é 100, acrescenta um zero no final. É assim que funciona, é assim que você vai crescer e é assim que a sua carteira vai crescer com você nos investimentos, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito você entender um pouco melhor o que é diversificação e como fazer uma distribuição melhor para cada ativo e não igual, tá? Uma distribuição melhor para cada ativo. Empresas, não esquece, empresas perenes, setores perenes, boas empresas, boas pagadoras de dividendos que estão a bons preços. Eu espero que esse vídeo te ajudou. Até um próximo vídeo. Fui!